Olá, boa noite. O São Francisco deveria ser apenas, como é o seu apelido, o Rio da Integração Nacional. Mas tem sido muito mais, ultimamente, um motivo de discórdia. De um lado, os que sustentam que o desvio de parte de suas águas é a solução de abastecimento e desenvolvimento para o semiárido nordestino. De outro, os que dizem que a obra só interessa às empreiteiras e aos grandes agricultores. Para discutir prós e contras da transposição do São Francisco, nós convidamos convidados que são muito qualificados para essa discussão. Eu começo apresentando o Dr. Paulo Souto, ex-governador da Bahia, presidente do Partido Democratas da Bahia, Francisco Sarmento, chefe da assessoria técnica da vice-presidência da República e envolvido há muito tempo nesse projeto de transposição, João Suassuna, que é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, de Pernambuco, Cássio Borges, que é engenheiro civil, ex-representantes do Departamento Nacional de Obras contra as Secas no Comitê de Estudos Integrados do Vale do Rio São Francisco, Apolo Eringer Lisboa, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do projeto Manuelzão de Minas Gerais, e Jurandir Ross, que é geógrafo, pesquisador e professor titular do Departamento de Geografia da USP aqui de São Paulo. E você que está em casa pode participar desse debate, tendo sempre como porta-voz a nossa colega de estúdio, Silvia Correia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você que nos assiste. Então, o tema da nossa conversa de hoje é a transposição das águas do Rio São Francisco. E a gente, como sempre, espera a sua participação. Mande sua pergunta pelo endereço eletrônico opinião@tvcultura.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2182 3450. Você concorre a livros oferecidos hoje pelas editoras Paz e Terra, EDUSP e Fundamento. Alexandre. Obrigado, Silvia. As obras de transposição das águas do São Francisco estão orçadas em 4,5 bilhões de reais. A intenção é evitar que rios e açudes do Nordeste sequem na época da estiagem. O governo diz que assim levará água a 12 milhões de pessoas em 4 estados. Mas há uma espécie de geografia da discórdia nesse caso, não é, Silvia? É sim, Alexandre. A água vai sair de trechos do rio que passam por Bahia, Sergipe e Alagoas e beneficiar terras em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Salvo uma outra exceção, políticos dos estados que vão receber água apoiam o projeto e políticos dos estados que vão doá-la se opõem à transposição. Mas há também pesquisadores dos dois lados dessa discussão e entre eles não há consenso nem sobre a falta d'água. Uns dizem que o Nordeste é de fato muito seco, outros que chove o suficiente, mas que faltam obras de captação e de gerenciamento. Quem defende a transposição diz que ela vai democratizar o acesso à água e que o desvio de 1% de toda a vazão não vai mudar o equilíbrio do rio. Diz ainda que as obras vão levar emprego, renda e principalmente desenvolvimento ao sertão, acabando com a indústria da seca. Vamos ouvir? Quanta gente lá no Nordeste vai perder 2 bilhões ou 1,5 bilhão por ano de carro-pipa, não é? Quanta gente poderia investir esse dinheiro que é pago pelo governo? Se a gente pensar quanto nós vamos investir nessa obra e quanto o governo gasta por ano de carro-pipa, isso aí é investimento. Esse se opõe para quê? Socialmente, por que é importante ter pessoas na miséria? Por que é importante ter pessoas vindo precisar vir a São Paulo para poder viver, não é? Sair do sertão? É a falta de percepção social da própria população e dos mandantes, não é? Eles preferem ter escravos assim de mentalidade sobre a indústria da seca do que tentar resolver o problema. Se você resolver o problema, acabou, não é? Se você resolver o problema, eu não tenho mais curral político.
Bom, agora o outro lado. Quem é contra a transposição argumenta que o rio está degradado, que pode secar e que vai faltar vazão para a geração de energia, o que o governo contesta. Diz ainda que investir em cisternas seria mais eficiente, mas principalmente que todo esse dinheiro público será gasto em benefício de grandes fazendeiros, porque o sertanejo mesmo não iria usufruir dessa água. Vamos ouvir? Num primeiro momento, toda essa área que será atravessada pelas obras dos canais, essas populações serão removidas. Num segundo momento, não serão eles os assentados naquela região beneficiada pela água. Por quê? O exemplo já ocorre nos perímetros irrigados existentes nos açudes nordestinos e no Vale de São Francisco. Quem é que ocupa a área de plantio de frutas para exportação do Vale de São Francisco? São sulistas. E, evidentemente, a população nordestina, que deveria ser a beneficiária desses investimentos com acesso à água, vão ficando fora, poderão ficar fora mais uma vez dessa política pública. Bom, essa discussão não é nova. Começou com Dom Pedro II, há 160 anos atrás. Todos os governos mexeram no projeto, mas ele nunca saiu do papel. Agora, no governo Lula, o primeiro canteiro de obras foi instalado. O bispo da cidade de Barra, Dom Cápio, fez 2 greves de fome para protestar contra as obras, uma delas de 24 dias. O governo reprovou a atitude e o então ministro Ciro Gomes disse que os críticos da transposição evitam debater racionalmente a questão. Ir adiante virou um ponto de honra para o governo. Pelo amor de Deus, cavalheiros, somos todos brasileiros. Nós podemos discutir tudo honestamente, de boa fé. Porque se tiver algum defeito nesse projeto, eu me retiro dele. O presidente Lula manda cancelar. Eu concebo o projeto como economicamente inviável, socialmente injusto e ecologicamente altamente destrutivo. Hoje já foi desmascarada essa propaganda enganosa do governo, dizendo que a água é para abastecer as populações carentes de água do Nordeste setentrional. Nós sabemos hoje, já foi desmascarado isso, que é uma propaganda enganosa, porque se realmente o governo tivesse interessado em beneficiar os pobres da beira do Rio São Francisco, ou melhor, do Vale do São Francisco e do semiárido brasileiro, beneficiaria aqueles que vivem à margem do rio. E o nosso povo continua sedento. Se houver transposição neste país, vai ser exatamente no meu governo. Todo mundo está pensando, o Lula vai fazer isso. Não vai. Essa obra do São Francisco vai ficar feita a Transamazônica. Cadê a Transamazônica do senhor Mário Andreazzi, dos governos militares? Ficaram no papel. É também o que ficará. Professor Francisco Sarmento, o senhor que participa desse projeto já há um tempão, conhece profundamente. Esse projeto sai do papel? Bom, o projeto, as obras já estão em andamento. Como você mencionou no início, nós temos hoje nos 2 eixos, eixo norte e eixo leste, o Exército Brasileiro encarregado de uma pequena parcela dessas obras. As licitações, os processos de licitação já estão em curso. 2 licitações foram abertas e os contratos foram assinados e essas empresas já se instalam na região para levar as obras adiante. Obras de um projeto que nós enxergamos como uma obra estruturante, uma obra fundamental para garantir o abastecimento de água de 12 milhões de pessoas que habitam o chamado semiárido setentrional, formado pelos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, além de Pernambuco, que é um estado são-franciscano também. Agora, é importante lembrar que esses 3 estados fora da bacia, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, são estados assentados numa região semiárida que não tem rios perenes. É um diferencial fundamental se compararmos com outras regiões do Nordeste brasileiro que têm também áreas semiáridas. Nessa região, a incerteza quanto à disponibilidade de água é muito maior e, em função disso, o que nós temos é deficiências já históricas, seculares de cidades grandes que passam por grandes problemas de abastecimento para suprimento de suas populações. Perfeito. Nós vamos discutir todos esses aspectos desse projeto que é tão polêmico. Eu queria perguntar ao presidente Paulo Souto sobre essa postura que se tem contra a transposição. O governo diz que é 1% da vazão que vai se levar água
para regiões realmente necessitadas? Aonde que está o furo desse pensamento? Boa noite. Eu quero começar fazendo uma homenagem ao Bispo de Barra, que simbolizou bem essa luta. E ninguém pense que ele é um homem que fez aquilo por outro motivo, não. Ele acredita realmente no que fez, é um homem de posições muito firmes e deu uma grande demonstração de uma reação a um projeto que ele e muitos de nós consideramos absolutamente inviável. Eu quero rapidamente dizer o seguinte, toda transposição tem fundamentos. Quais são os fundamentos de uma transposição, qualquer que ela seja? Primeiro deles, a bacia doadora tem que ter excedente de água, tem que ter superávit de água. No Brasil, nós vamos fazer uma transposição do semiárido para o semiárido, tirando água de uma região que não tem água, ou que tem pouca água. Então, essa é uma primeira condição. Segunda condição para uma transposição, que a bacia receptora tenha uma nítida escassez de água para abastecimento humano. Essa é uma outra condição que também, apesar dos números, está aprovado. Você pega um estudo reproduzido pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, pega um estudo reproduzido também, por exemplo, pelo Banco Mundial, que diz que para abastecimento humano, nós temos na maioria daqueles estados água que vai suprir o abastecimento humano entre 2020 e 2025. Então, ninguém sabe onde é que está a falta de água para abastecimento humano nessa região. Agora, o governo tem que reconhecer que ele já não consegue mais vender esse projeto como um projeto para matar a sede daquele pobre nordestino, aquela imagem que você vê, aquela cabana no meio daquela caatinga. Ele já não consegue sustentar esse discurso, porque todo mundo sabe que o projeto de transposição não foi feito para beneficiar esse pessoal. Agora, só para completar, eu quero dizer o seguinte, se a transposição é feita para utilização econômica, e essa vai ser feita preponderantemente para utilização econômica, porque você pega o próprio estudo do EIA-RIMA do projeto, mostra o quê? Que dos 164 metros cúbicos por segundo do projeto, 110 vai ser para irrigação. E 80% dessa irrigação para grandes projetos. Eu não tenho nada contra grandes projetos, mas quero dizer que o governo precisa se convencer e dizer claramente que o projeto que ele está fazendo é preponderantemente para irrigação. É um projeto de desenvolvimento baseado em água, numa região que não tem água. Doutor Cássio, como é que o senhor recebe essas ponderações do presidente democratas Paulo Souto? Eu não entendo a posição da Bahia nessa questão, porque o Vale de São Francisco, viu, Paulo? Eu estou me dirigindo especialmente para ele mesmo. O Vale de São Francisco eu divido em 3 regiões, a de Minas Gerais, Bahia e a partir de Sobradinho, que é um rio artificial. O resto não é artificial. A Bahia não é prejudicada em nada, como Minas Gerais também não é. Minas Gerais, o ponto de captação do projeto, o projeto de transposição, está a 2.000 quilômetros do estado de Minas Gerais. Mas o senhor entende que as posições que são tomadas são exclusivamente em função do interesse regional apenas? Eu acredito que o caso de Minas Gerais, ele seja mais por uma questão econômica, porque ele sabe que os produtos agrícolas produzidos no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, eles não vão ter a competitividade, o estado de Minas Gerais não vai ser competir com um produto onde está mais próximo dos mercados exportadores, que é a Europa e Estados Unidos. Mas eu queria complementar, ainda aquele raciocínio, a Bahia, por exemplo, tem 900 quilômetros, mais ou menos, de Rio São Francisco. E o ponto de captação está lá abaixo. Quer dizer, a Bahia, o bispo de Barra ali não tem nada a ver com essa história. A Bahia não tem o que reclamar, coisa nenhuma. E muito menos tem que reclamar nem Minas Gerais, nem Bahia, e muito menos Sergipe e Alagoas. Porque Sergipe e Alagoas é altamente beneficiada com esse projeto. Já vem sendo beneficiada com a perenização do rio a partir da Barra de Sobradinho. Porque se antes a vazão que chegava ao Rio São Francisco, a foz do Rio São Francisco, era 690 metros cúbicos por segundo, hoje é 2.060. Eu sei que eu conversei com o Sarmento, já fizeram um estudo, passaram um ano discutindo, o Comitê da Bacia de São Francisco, manipularam dados, eu acredito, porque os dados que eu tenho do DENAI
é que a bacia do Sobradinho tem 2.060, agora diz que é 1.850, mas para mim, eu não acredito nessa informação. Pode até que seja correto. Entretanto, como eu dizia, anteriormente a Foz de São Francisco chegava a 690 metros cúbicos por segundo. Hoje chega, pelo menos, mesmo com os dados manipulados, chega a 1.850. É muita água para o estado de Bahia, de Sergipe e Alagoas. Então, não vejo posição lógica, racional, de estado de Minas Gerais, não vejo nenhuma posição lógica do estado da Bahia, desculpe o ilustre governador da Bahia, como também não vejo posição lógica dos estados de Sergipe e Alagoas. Não tem nenhum a reclamar sobre esse assunto. Bom, o doutor Cássio não mencionou Pernambuco, então eu presumo que o senhor possa reclamar, não é isso? Qual é a sua visão? Veja, eu estou estudando essas questões tem mais de uma década. Eu estou chegando à conclusão que existe uma enorme desinformação com relação ao meio ambiente por onde corre o rio. E o que é pior, estão deliberando as coisas no nosso país em cima de uma desinformação. O Nordeste tem muita água. Devido às características dos solos do Nordeste, da geologia do Nordeste, que a gente chama lá uma geologia cristalina, onde a rocha que dá origem ao solo, ela está praticamente à superfície, chegando a aflorar em alguns momentos, tá? Isso dá uma condição de um escoamento superficial muito intenso da água nesse tipo de estrutura. Então, por isso, houve uma corrida desenfreada para a construção de represas no Nordeste, tá? Para, de certa forma, barrar essa água e evitar que ela caia nos riachos, do riacho vá para o rio, do rio seja drenada para o mar. Então, nós temos mais de 70 mil represas no Nordeste. Essas represas acumulam um potencial de 37 bilhões de metros cúbicos d'água. É o maior potencial acumulado em regiões semiáridas do mundo, está no Nordeste. E o importante dessas represas são os volumes regularizáveis que essas represas promovem nos rios que são barrados. Tá? Para você ter uma ideia, Castanhão, a maior represa do Nordeste, ela regulariza o rio Jaguaribe em 28 metros cúbicos por segundo. Isso dá uma vazão suficiente para abastecer toda a população do estado do Ceará com folga. A mesma coisa, o Armando Ribeiro Gonçalves, segunda maior represa do Nordeste. Essa represa tem 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos d'água. Ela regulariza o rio Piranha-Sul em 16,9 metros cúbicos por segundo. Isso é unidade de fluxo. Isso é disponibilidade. Quando João Abner, lá no Rio Grande do Norte, fez os seus estudos e chegou à conclusão que, deixa eu pegar aqui o que o João Abner pegou, de informações. Ele pegou esses números aqui, fez um somatório de todas as bacias do estado do Ceará e encontrou uma disponibilidade de 215 metros cúbicos por segundo e o estado só usa 54. No Rio Grande do Norte ele fez o mesmo estudo. O Rio Grande do Norte tem uma disponibilidade de 70 metros cúbicos por segundo, só usa 33. A Paraíba, um dos estados mais complicados em fornecer água para suas populações, tem uma disponibilidade de 32, só usa 21. Então, olhe, a água existe. O que a gente não tem é uma política decente de fazer com que essa água chegue às torneiras das populações. Perfeito. Cássio, queria fazer uma correção. Eu queria só corrigir o ilustre João Suassuna, que o Castelo não tem 28 metros cúbicos por segundo, não, viu, João? Ele tem 19 metros cúbicos por segundo de vazão regularizada. Isso eu estou falando do ponto de vista hidrológico, não do ponto de vista estatístico. Porque estatística é com economista, é economia, com os estatísticos. Agora, do ponto de vista hidrológico, quando nós falamos em vazão regularizada, nós falamos com 100% de garantia. 28 metros cúbicos por segundo, você está falando com 90% de garantia. Isso garantia é questão para economista, não é hidrólogo. A hidrologia é a base das decisões sobre a questão de recursos hídricos. Então, o Castanhão tem 19 metros cúbicos por segundo. Quase que a mesma vazão do Açude de Orosi.
Apesar do Castanhão ter 3,5 vezes a capacidade do açude Oroz, o Oroz tem 12 metros cúbicos por segundo e o Castanhão tem 19. Quanto a esses dados que você mostrou do João Abner, lá do Rio Grande do Norte, esses 215 metros cúbicos por segundo, eu discuti com ele isso há 4 anos atrás, quando ele trouxe esse dado para quando ele apresentou que o Ceará tinha 215 metros cúbicos por segundo, eu digo, Abner, de onde é que você conseguiu esses dados? Não foi de estudo dele não, João. Você está enganado, você precisa saber melhor essas coisas. Ele disse que viu isso no site da COGÉ, 215 metros por segundo, e disse, pois, esse site está errado. Como é que o Castanhão, que pega quase a totalidade do Vale do Jaguaribe, e a metade do estado do Ceará tem 19 metros por segundo, se você junta a outra metade do estado do Ceará, isso daria 38 metros por segundo. Mas não é só 38, não. O Ceará não tem 215 metros por segundo, nem tem também 40 e pouco. O Ceará tem 90 metros por segundo. Essa é que é o dado eu passei para a sua correto. correção. Agora, eu só queria introduzir as pessoas todas que estão no nosso debate, nós vamos chegar. E aqui nós temos essa questão, nós estamos tratando aqui de questões mensuráveis, porque existem outras formas de observar o projeto a favor ou contra. Mas aqui o que está se discutindo é se existe a vazão, se não existe a disponibilidade de água. Isso não dá para determinar através da academia, através dos estudiosos. Há uma distância tão grande assim entre as visões de coisas objetivas? Pessoal, sim. Não, eu acho que o DNOS e outros órgãos, órgãos que trabalham no Nordeste, devem ter esses dados medidos, né? Pelas medidas de vazão dos rios. É o DENOX. DNOS não, DENOX. Não, com respeito ao DNOS, que o grande órgão foi extinto, que não devia ter sido extinto. Certo. Então, isso é absolutamente possível, é uma prática usual de se fazer essas medidas. Mas então, não há uma aceitação a respeito dos números? Não, há sim, claro que há. Quando você tem os pontos de medição, eles são controlados pelo próprio Estado, o próprio governo controla isso, e esses dados, se o Jaguaribe não tem isso, é lamentável, deveria ter. Né? Como todos os grandes rios devem ter, eles intermitentes ou não, eles devem ter os instrumentos de medida, porque eles são o ponto de partida para você avaliar a vazão diária, a vazão sazonal e assim por diante. Quando se coloca a existência de uma disponibilidade de água que, diante de uma gestão mais competente, né, prescindiria de uma obra do tamanho da transposição do Rio São Francisco, qual é a sua objeção? Olha, eu vejo assim, eu acho que uma coisa que o Suassuna disse é bastante verdadeira no seguinte aspecto. O semiárido, a parte central do semiárido, eu conheço mais ou menos, não sou um profundo conhecedor, mas já fui várias vezes ao sertão e já andei bastante. O semiárido, ele é principalmente nas áreas do cristalino, que dominam, das rochas cristalinas que dominam o Ceará, o Paraíba, Pernambuco e a Bahia, né, sobretudo, uma parte do Rio Grande do Norte, ele é de fato uma região, uma área que tem solos muito rasos, não tem água subterrânea, quer dizer, tem, mas é muito pouca. Quando se encontra água subterrânea, tem problemas de sal, né, excesso de sal. Então há uma dificuldade. Não estou dizendo que não tem água subterrânea, mas tem um potencial baixo, de modo genérico, tá? Então, o que acontece? Você tem quando tem as chuvas, que às vezes são fortes, mas não são frequentes e não são regulares, há um desperdício de água, sim. Eu mesmo vi isso no Vale do Acaraú há 2 ou 3 anos atrás, né? Em que choveu uma semana toda e aí, evidentemente, o rio transbordou, os açudes sangraram. Então, há uma perda. Eu diria que é uma perda de água, porque a água que entra no oceano, passando pelo semiárido, é uma perda, tá? Mas isto não é uma coisa regular e também não pode-se dizer que isso resolva o problema, porque você tem que, na verdade, um conjunto, se tem 70 mil represas, eu não sabia quantas tinha, é bastante, mas tem 800 mil quilômetros quadrados de semiárido, né? Com quase 20 milhões de pessoas. Então,
a perenização, a construção de sequências de barragens, né? O investimento em tecnologia e investimento humano, são coisas importantes para levantar a economia e reduzir, digamos assim, a exportação de mão de obra não qualificada, que é uma característica do semiárido. Perfeito. Professor Apolo, e aonde que está o furo dessa discussão entre quem é a favor e quem é contra a transposição? O projeto da transposição começou com a promessa de que seria para levar água para a população que passa sede, o sertanejo que está sofrendo com a seca. Foi isso que foi dito ao povo brasileiro. Depois, o próprio o deputado Ciro Gomes diz, e está no EIA-RIMA, que será um projeto para o agronegócio e criação de camarão e abastecimento de cidades que já têm água. Então, teria que haver um pedido de desculpa ao povo pela tentativa de propaganda enganosa. Bom, a população do Nordeste, que vive no semiárido, construiu, no último século, um grande sistema de açudes que é o maior do mundo em termos de semiárido. Ou seja, a água que está lá nos açudes é suficiente para abastecer as necessidades atuais do Nordeste. Por que essa água não chega à população pobre? Por exemplo, a miséria do Nordeste é por causa da seca, não é? Estão dizendo? E a miséria na favela em São Paulo? E a miséria na favela do Rio de Janeiro? Eu até virei poeta com essa questão da transposição, porque a gente tem que ser light nessa discussão. A poesia é o seguinte: supermercado é comida acumulada e fome ao lado. Banco é dinheiro acumulado e pobreza de lado. Açudes é água acumulada e falta d'água do lado. Latifúndio é terra acumulada e gente sem terra ao lado. É o modelo econômico e social do Brasil. Essa poesia, os direitos autorais não são reservados. O eixo norte da transposição, que é para levar água para o Ceará, basicamente, também tem uma poesia minha e do João Suassuna, que é o seguinte: o eixo norte da transposição é levar água para o Castanhão, que é o maior açude do mundo. Será morrer de sede e com água no joelho. Ou seja, nós estamos diante de uma tentativa de enganar o povo brasileiro. Quem está batendo palma para o projeto de transposição não é o Ribeirinho. Eu tenho aqui declaração que eu colhi lá no Nordeste, no Paraíba, lá no Pernambuco, lá no Ceará, de pessoas como, por exemplo, o senhor Severino Cosme Xavier, do Sindicato Trabalhador Rural, diz assim: a barragem está servindo para os ricos, a gente era mais saudável antes, quando a gente não tinha essa barragem aqui. Há outras pessoas que dizem: Maria de Jesus, moradora do Jaguaribara, no Ceará, na época da seca somos nós que passamos fome, não há uma política clara para o semiárido. Se todos têm motivos para ser contra, nós do Movimentos Sociais do Ceará temos motivo em dobro. Morador de Mossoró, do Rio Grande do Norte, não vejo relação entre essa obra e a gente. Então, só mais uma aqui. Recebo a caravana da transposição, isso foi do senhor Célio Muniz, lá no Castanhão. Recebo a caravana com tristeza e alegria. Tristeza por conhecer a realidade de ter muita água, mas de não ter acesso a ela, na beira do Castanhão. E alegria por poder participar da caravana e tentar mudar essa realidade. Ou seja, nós temos depoimento aqui de pescadores do Rio São Francisco que falam assim: secar o rio é matar os peixes e os pescadores. Então, eu não sei de que projeto está falando. Se é do projeto real, que é água para os ricos do Nordeste, à custa do contribuinte do Sul, de Minas, do Rio de São Paulo, ou se é um projeto imaginário que inventaram que vão levar água para o pobrezinho. Pobrezinho que passa necessidade lá, quanto passa necessidade aqui. Muito bem. Fizemos a primeira rodada com os nossos convidados. Os telespectadores vão pensando, colocando a sua opinião. Podem participar, como sempre, aqui no nosso programa. A Opinião Nacional faz um breve intervalo e volta em instantes. Até lá.